Como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado por recebê-lo aqui na sua casa, tá? Fico Eu muito que feliz em agradeço. estar aqui com você. É uma honra estar aqui ao seu lado. Imagina, eu que sinto lisonjeada. Bom, como eu disse a princípio, a cidade de Paraibuna tem uma adoração por você, né? Você vai contar durante esse nosso bate-papo. Mas para começar essa conversa, Paulinha, você é natural de onde? De São José dos Campos, nasci lá. Nasceu em São Só José? fui pra nascer. Eu sou Ah, parabunense. Fui criada aqui. tá, mas onde você vai, você diz, não, eu tenho um pouquinho de São Tem um José dos pouquinho de Campos São também. José. Tá? A infância, a adolescência foi vivida aqui? Até os 15, 16, depois eu fui para Jacareí, fiz uma experiência religiosa, voltei e depois com 18, 19 anos eu passei 7 anos no estado do Rio sendo filha da Caridade, irmã Vicentina. E Aí como é, depois que eu retornei para cá de tá. novo. E como é que foi a infância aqui em Paraibuna? Desde pequenininha com música. Aos 6 anos eu fazia parte do coral infantil de uma filha da Caridade, irmã Helena, o primeiro coral que teve em Paraibuna. E foi ali que eu me despertei para música, que eu comecei meu trabalho pastoral na igreja, apesar de não ter tanto conhecimento assim, maturidade por ter com relação à igreja no sentido de 6 aninhos, mas foi ali que eu me encantei pela música católica, para evangelizar. E aí ali despertou um amor imenso por pastorais, por canto, e nunca mais parei. E quando você estava no coral com uma jovenzinha, Isso. você tinha algum sonho? De ser igual a irmã Helena, tocar violão, ter um coral, e foi o que eu fiz depois. Irmã Helena, Ela é a que tocava, né, a maestrina. E eu me inspirava nela, falava que eu queria ser igual ela, que eu ia crescer, que eu ia ter um coral, que eu ia tocar violão. E foi o que aconteceu. legal, isso foi na infância. Aí Isso. veio a adolescência. Continuou com esse sonho? Continuei, fazia parte ainda do coral, sempre ativa na catequese, já tocava violão na missa, aos 8, 9 anos eu já estava tocando com a irmã violão na missa, e sempre ali, sempre com o canto, E sempre em Paraibuna. O sempre em Paraibuna, que a Igreja Católica representa na sua vida? tudo. A igreja é a minha missão, a igreja é a minha evangelização, é o meu eu de querer levar o amor de Cristo ao mundo e como desde pequena é um lema da minha vida, salvar almas, levar essa fé às pessoas. Isso desde pequena. Eu sempre falava, eu quero salvar almas, que nem Santa Teresinha. E isso é uma coisa que eu levo no meu coração e que eu tento ensinar aos meus filhos. Sempre levar as pessoas a almejar o céu, a ter fé, não importa a situação. E aí houve um momento que você deixou Paraibuna, foi isso? Deixei Paraibuna para seguir a vida religiosa. Daí eu fiquei, desde os meus mais ou menos 16 anos, eu fiquei até os 20 e poucos anos na vida religiosa. Entrou em convento? Entrei em convento, fui filha da Caridade de São Vicente de Paulo, Onde isso? no Rio de Janeiro. Morei lá em Petrópolis, morei em Friburgo, morei no centro do Rio. E para mim foi uma realidade muito assim difícil, porque era uma menina do interior morando no Rio de Janeiro numa época ainda que não era assim favelas pacíficas, né? Então eu vi muito tiroteios, muitas coisas que aquilo me assustava. E como filha da caridade, eu visitava as favelas, eu visitava muitos pobres, eu vi muita pobreza. Mas isso me fez ser mais forte ainda hoje, porque Deus me mostrou uma realidade que eu não imaginava que podia realmente existir. Então, essa verdadeira pobreza, a verdadeira violência, eu tive contato mesmo. E isso me fez olhar o mundo mais diferente ainda, tipo assim, com mais força de vontade de querer mudar essa realidade, de levar Deus a essas pessoas mais carentes, as pessoas mais pobres. Então, acho que as filhas da caridade foram muito importantes na minha vida, tanto que eu levo a espiritualidade vicentina no meu coração até hoje. Eu sou vicentina de corpo, de alma, E você sou gostava do que fazia? muito. Lá eu trabalhei com doentes, trabalhei com escolas, trabalhei com crianças especiais, trabalhei com corais. Tudo que as irmãs nos colocavam em missão, a gente tinha que estar disposto a servir, né? Onde mandar, eu irei. Era assim. E depois de um dia de trabalho, um dia de atendimentos, colocar a cabeça no travesseiro e lembrar-se de Paraibuna, como é que era isso? Paraibuna era saudade, né? Tanto como família, porque a gente tem, sim, nossa, eu sentia falta dos meus irmãos, da minha mãe, dos meus amigos e até mesmo dos meus trabalhos pastorais, né? Mas a gente sempre teve muito contato, graças a Deus, assim, se Paraibuna precisasse
Eu vinha de férias, dá uma palestra pra gente. Eu ia. Então, assim, sempre tinha essa sintonia, nunca foi desligado. Tá. E aí você deixou o Rio de Janeiro e retornou para Paraibuna? Aí eu fazendo um discernimento, né? Na verdade, eu já estava um pouco doente na época, a gente até suspeitava já assim de uma leucemia na época, mas não era, era uma deficiência de ferro, depois que eu fui descobrir. Eu quis ficar em casa. Eu quis pedir um ano para ficar em casa. Porque eu comecei a achar que eu podia estar com alguma coisa e não sei, veio muito isso. Eu pedi a Deus um ano para ficar em casa. Nesse tempo que eu voltei, o meu irmão veio a falecer. E aí minha mãe ficou muito abatida. Então, eu conversando com Deus, eu decidi ficar com a minha mãe. Definitivamente Definitivamente, Paraibuna. Paraibuna. Bom, e aí com todo o aprendizado que você teve no Rio de Janeiro, né, onde você participou lá no convento, o que você implantou aqui em Paraibuna? Aí aqui eu voltei a assumir a coordenação dos coroinhas, que eu já tinha também esse trabalho, além da música tinha os coroinhas. O padre me pediu que eu voltasse a fazer o que eu já fazia antes. Assuma os coroinhas e continuei todo o meu trabalho de missão, porém eu trouxe muito da minha religiosidade dentro dos coroinhas. A gente passou a ter formações, retiros, coisas que assim não tinham muito isso. Então, tudo aquilo que eu aprendi de formação de jovens, eu trouxe para os jovens daqui, para as crianças daqui. E é onde eu tô até hoje, porque ainda, junto com a minha irmã Sônia, né, de coração, a gente coordena os coroinhas até hoje aqui e faz esse trabalho, tanto do altar, né, do serviço litúrgico, como também essa espiritualidade de ajudá-los a viver no mundo, né, de uma forma mais humana, mais espiritual. Então, tem esses dois trabalhos, né? E como é que você passa essa mensagem para as crianças de hoje, né, no mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, Paulinha? Tem que ser de uma forma simples, sabe? O valor do semear, o valor da caridade, o valor de viver em união sem precisar ficar fazendo fofocas um do outro. Porque hoje as crianças são, assim, principalmente os adolescentes, né? Ao mesmo tempo que são muito amigos, daqui a pouco já briga, já não quer mais. Então a gente trabalha muito essa questão de aceitação, tipo, eu sei fazer esse dom, eu tenho esse dom, então se a gente se juntar, a gente vai fazer uma missa linda, eu não preciso ter a túnica dele, a roupa dele para ser igual a ele, então assim, somos diferentes e juntos a gente consegue conviver ali e ser todos coroinhas perfeitos para Deus. Mas é complicado às vezes, porque trabalhar assim com faixa etária, tipo de 7 anos, de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos, então cada um tem o seu jeitinho de trabalhar, né? Mas a gente dá conta, com muita espiritualidade, com ajudas também de psicólogos, às vezes, com outros formadores, a gente consegue montar para eles uma formação humana, uma formação espiritual, e assim a gente vai trabalhando com eles. E como é que é a formação de um coral? Pessoas que nunca cantaram e a paciência para poder ensiná-los e formar esse grupo de cantores. Aí o coral já é uma outra realidade, né? Assim, coral, às vezes as pessoas pensam que ela precisa ter dom de cantar para ser um corista, por exemplo. Não, todos podemos cantar. Todos podemos, pelo menos, afinar a nossa voz dentro de um coro. Claro que tem aquelas pessoas que nascem com uma voz propícia a cantar, é um dom, né? Mas todo mundo é capaz de cantar. E no coral, a gente tem que ter muito esse discernimento, porque assim, todas as crianças elas são importantes. A primeira voz é importante, a segunda é importante, a terceira. Não é só a segunda que faz o arranjo que vai ser importante. Então, primeiro a gente mostra para eles que a sua voz é tão importante como a do seu amigo. Né? A primeira coisa é essa. E mostrar para ele que a voz dele é para louvor a Deus. Então, só dele cantar para Deus, ele já é lindo. E aí a gente vai trabalhando. Quando a gente percebe que uma criança tem um dom, que ela tem uma voz para cantar, a gente já vai observando, já vai dando um solo para ela depois de um tempo de caminhada e vai mostrando que ela tem capacidade de crescer, assim como uma criança que tem facilidade para fazer uma segunda voz. Ela vai despertando ao longo que ela vai cantando, ela não chega já fazendo uma segunda voz. E é legal porque a criança nem ela imagina que ela era capaz daquilo. E a disciplina deles na música que é mais incrível, porque quando uma criança entra, ela entra toda espavetada, né? Mas depois ela já começa a ter postura, ela já sabe a hora de parar. Quando a gente levanta, né, tem os sinais da batuta, né? Então basta um sinal, eles param. Eu lembro que as pessoas vão na missa e falam assim, como é que eles ficam todos sentados quietos?
Como é que eles fazem assim com a cabeça quando você levanta? Então, assim, a disciplina musical, ela vai entrando, assim, vamos dizer, ela vai bebendo daquilo, a gente não precisa nem forçar. E é muito bonito ver a criança que entra ali naquele início e depois ela tá, assim, liturgicamente cantando de uma forma tão angelical que você fala, é Deus mesmo, porque eu não fiz nada. Bom, Deus lhe presenteou com tantas crianças, né? Os Sim, coroinhas, aqueles que compõem, compuseram os corais, sim, né? Então Deus sempre fez milagres na sua vida. sim, E você falou há pouco de filhos. Você tem sim, filhos também? sim. Eu fui casada, né? É, tenho 2 meninos, mas a vida deu voltas, né? E a gente sofreu um certo abandono, mas é vida que segue, né? Eu sigo na minha fidelidade, sigo no meu sacramento, como o meu diretor espiritual sempre fala. Tome Jesus como seu divino esposo e siga evangelizando seus filhos. Eu já fui divina esposa dele como religiosa e hoje eu volto a ser divina esposa dele como mãe. Não tem como não se apaixonar por uma figura como essa, não, Paulinha? Bom, Paulinha, aí você teve alguns outros problemas de saúde na vida também, né? É, em 2017 eu perdi uma irmã em fevereiro de câncer. E essa minha irmã, antes de falecer, ela me fez um pedido Bom, muito só inusitado. um adendo. Para você que está nos acompanhando aqui na Think TV, no Pense Nisso, ela vai contar aí de umas passagens que são passagens difíceis na vida de tantas pessoas como é a dela. Mas você percebeu que desde o começo ela não apagou esse sorriso bonito que ela tem? Pois não, continue. Então, ela já ali, né, desfalecendo, ela me fala assim: olha, eu quero que você vá depois ver a sua saúde. Eu quero que você vá ver a sua saúde. Eu falei, mas por que você está falando para mim ver minha saúde se eu tô aqui com você agora? Ela me prometa que você vai no médico. Eu falo que ela foi o meu anjo da guarda naquele momento, porque como eu sempre fui atarefada, eu sempre deixei minha saúde em último lugar. E por causa dessa promessa que eu fiz a ela, e eu fiz mesmo, eu falei que eu ia no médico, foi quando eu descobri o câncer, né? O câncer veio em 2018, um dia antes do meu aniversário, o diagnóstico. Então eu descobri que eu tinha um câncer de mama, muito raro, um carcinoma inflamatório, muito agressivo, e descobri também que era um câncer genético, que o câncer genético ele é 1 em 1 bilhão, né? Que acontece, eu tenho uma mutação genética propícia a ter câncer. Então assim, eu produzo mais células cancerígenas do que uma célula boa. Isso veio do meu pai, né? E aí foi aquela correria em 2018, né? Tudo correndo, fiz mastectomia, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, mas sempre com muita esperança. O câncer nunca foi para mim uma desgraça, como é o que eu falo para todo mundo. Eu olho o câncer como uma graça. Porque se você olhar a vida como desgraça, os sofrimentos como desgraça, primeiro que você perde a oportunidade de oferecer algo. Você nunca vai alcançar a graça. Você tem que olhar sempre as coisas como graça, mesmo que ela seja uma desgraça. Eu fiz uma entrevista com o professor José Carlos, ele é mestre de artes marciais, ele formou muitos mestres aqui no Vale do Paraíba, ele teve um câncer também e ele sempre falou em Deus. Sim, Deus. Eu falei, mas onde você buscou tanta fé assim? Ele falou, em Deus. Porque Deus, ele dá o câncer para quem é forte. Porque se ele tivesse dado a você, Dirceu, você já não estaria mais aqui. É assim mesmo? é, é. Porque eu falo assim que se eu tivesse assistindo a minha vida, eu acho que eu teria dó de mim. Mas assim, eu não consigo ficar triste diante de tantas situações que eu vivo, porque eu recebo tantos testemunhos de pessoas que eu vi um texto seu, eu vi um vídeo seu, eu falo, como não vale a pena salvar uma alma, mesmo que você tenha que viver um sacrifício? Então hoje, para mim, é uma graça muito grande ver as pessoas falando que através de algo que você fez, eu mudei a minha vida. Como recentemente aconteceu de uma menina que eu conheci no hospital, ela descobriu a leucemia recém-casada, morava em Brasília, se mudou. E essa menina estava desfalecendo mesmo. Ela já tinha até pedido para a mãe e para o marido deixá-la partir. E entraram no meu quarto e falaram: olha, vamos levar você para passear um pouquinho. Eu falei: tá bom, vamos lá. E eu fui no quarto dela,
Nós tivemos um contato, eu orei por ela, nós conversamos. E quando eu saí do quarto, no dia seguinte, a primeira coisa que ela fez já foi pedir café. Ela não estava comendo. E ao fazer os exames dela, que não estavam subindo, o exame estava bom. Tanto que pediram para repetir 3 vezes o exame dela. E eu tinha dito para ela que ela não ia precisar de transplante e que ela ia embora primeiro que eu e que ela ia testemunhar a graça dela, que ela tinha que primeiro querer viver. Ela ia viver, ela tinha que ter fé e querer viver. Ela só pedir, peça para Deus. Resumindo, ela não fez transplante, ela já terminou o ciclo de químio dela, ela tá super bem. E ela foi contar depois pra mim, que foi depois que eu fui conversar com ela, que ela viu que ela tinha que viver. Que não chegava. De tudo que eu tinha contado pra ela, era pouco que ela tinha, que ela estava vivendo ali, e ela estava fazendo daquilo uma tempestade, sendo que ela podia fazer da vida dela um testemunho. Então hoje ela é uma menina que testemunha a vida dela e que tá bem e que foi embora primeiro que eu do hospital. Agora conte pra gente como é que está esse contato seu, essa conversa sua com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais íntimo. Eu nunca fui tão íntima de Deus como hoje no meu sofrimento. É como se o mundo pra mim, assim, eu não me apego às coisas do mundo, eu não me ligo. Eu falo que se eu morresse agora, eu já morreria feliz. E que, na verdade, seria uma dádiva, porque eu almejo o céu como acho que eu nunca almejei na minha vida. Então, Deus pra mim é o meu ar, Deus pra mim é meu tudo. É Ele que me mantém de pé, é Ele que me mantém sorrindo. Quando eu tô com muita dor, como assim, eu tô aqui, estou morrendo de dor nos ossos, mas eu não consigo ficar triste, porque o amor dele é tão imenso. Eu falo pro meu diretor, será que é loucuras da cruz? Porque eu tô amando isso, sentir Deus desse jeito, mesmo em meio ao sofrimento. E eu não consigo ficar triste. Eu tenho até às vezes vergonha de falar, se as pessoas acharem que eu sou louca. Mas não, é muito amor que me preenche. Então o externo não faz nada, de tanto que eu quero esse eterno na minha vida. E nunca foi tão forte, nem na época de religiosa, como é hoje. Eu vou lembrar quem está nos assistindo, Paulinha, e dar um depoimento aqui também. Eu fiz uma entrevista com a Isilda Reinaud. É uma senhora com 3 filhas maravilhosas, meninas muito bonitas, 18, 19 e 20 anos. E as 3 meninas estavam com problema de rim, com o rim condenado. Sim. Né? E você que está nos assistindo aí já lembra dessa história. E as meninas foram condenadas. Não tinha rim compatível. Num determinado momento, um dos médicos disse: olha, há um rim que pode salvar uma menina. E esse rim é seu, mãe. Você escolhe uma das 3. Bom, as 3 estavam mal. O marido foi para Campinas, preparou uma documentação, infartou em Campinas. Nossa. A mãe ficou sozinha, 3 meninas no hospital, em estado grave, e o marido infartado em Campinas. E ela conta no vídeo, eu vou passar para você, vai estar embaixo aqui o link para vocês assistirem. Uma mãe dizendo que no pior momento dela, na cama, à noite, ela fechou os olhos para dormir, tentar dormir, ela sentiu um facho de luz no olho, e quando ela abriu o olho, ela viu um manto branco com uma estola vermelha. Ela falou: é Jesus. Mas ela não teve coragem de olhar no rosto. E em segundos ela trocou uma conversa com Jesus. Ele disse: eu vou salvar as tuas filhas e você vai estar comigo para o resto da vida. E ela fez isso, ela fez esse pacto. 3 meses depois, a que estava ruim melhorou, a outra melhorou e elas não podiam jamais ter filhos. Elas estiveram no Faustão, estiveram no Gugu, tentando arrumar um rim compatível, não conseguiram. Bom, depois dessa vinda de Jesus no quarto dessa mãe, as 3 meninas hoje moram na cidade de Olambra, deram à mãe netos. Nossa. E vivem felizes na cidade de Olambra. Deus é extraordinário. Ele faz coisas extraordinárias. Basta a gente abrir os olhos da fé, porque a gente tem os olhos muito carnais, muito presos no externo. E quando a gente abre os olhos para a fé, ele faz coisas extraordinárias. Na verdade, eu acho que assim, não era nem para eu estar aqui mais, porque assim, eu já passei por 9 cirurgias durante o câncer. Perdi a mamas, perdi ovários, perdi trompas, perdi
as glândulas linfáticas esquerdas. Eu sou montada. E eu nunca desisti. E agora, O recentemente, mais importante você não perdeu, né? A fé e a esse fé. sorriso, né? E aí, recentemente, agora, 10 meses depois dessa última cirurgia torácica, que foi enorme, uma cirurgia que foi um milagre, né? Eu fui cortada de um lado para o outro. Eu estava com a doença estabilizada, né? E diante de toda essa situação que eu vivi também, né? Dentro de todo o contexto que a gente viveu aqui, eu descobri um tumor cerebral. Então, assim, um dos tumores piores que a gente tem, né? É como se eu tivesse uma bombinha aqui na minha cabeça. E mais 7 metástases, né? E, inclusive, o que me fez parar agora. Eu me sinto presa dentro de um corpo querendo sair. E a metástase óssea, a metástase de pulmão, de tórax, ela dói muito. Né? A médica falava assim pra mim, você vai sentir muitas dores. E eu disse pra ela, não tem problema. Não tem problema a gente ficar em cadeira, não tem problema a gente, de repente, não falar, não enxergar. Se há uma chance, transforme ela em 100. É 1% que eu tenho? Vamos transformar em 100. Como? Pela fé. Eu vou lutar, não vou desistir. Enquanto há vida, não desista. Você não sabe o que Deus quer pra você. Ele tem um propósito na sua vida, então lute. A vida ela é muito linda pra você já abandonar ela assim. E é o que a gente tá fazendo. Tá dolorido, tá difícil? Tá. Tem dias que a dor é tanta que você chega a surtar de dor. Mas se você prestar atenção na dor, você não vive. Então pensa em algo bom. Pensa no amor de Deus que está te curando. Pensa que daqui a pouco essas metástases vão sumir. E aí isso te estimula a andar. Então eu sempre falo assim, não fica preso na dor, no sofrimento. Transforma ele, dá sentido para ele. Porque se você der sentido, aí te impulsiona a buscar mais. O meu neurologista ele falou assim para mim, diante do que você estava vivendo com câncer, porque veio tudo de uma vez esses cânceres agora. Você imagina, você tá aqui e descobre que você tá cheio de coisa. Diante do que você estava vivendo na sua vida pessoal, aonde você achou equilíbrio? Eu disse para ele, Deus, a fé. Eu só tô aqui porque Deus me sustenta, porque eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Mas não é colocar e na primeira oportunidade já esmorecer. Não. Coloque e sustente ela com oração. Coloque ela e fale, eu vou viver uma vida de oração, de fé inabalável. O que é viver uma fé inabalável? É você colocar toda a sua confiança em Deus. Toda. Não é meia confiança, é toda. Aí sim a sua fé ela é inabalável. Mas você tem ciência também que você não está sozinha nessa não, né? Não, Porque tem um você exército de tem um oração. exército de oração que estão junto com você, então essa fé é multiplicada por... Por muitas almas maravilhosas. Por isso que a gente oferece cada sacrifício por eles. Eu sempre falo, hoje eu me sinto uma garimpeira, que eu tenho um exército de oração, que são os meus tesouros, e o que eu ofereço para eles é a minha dor e o meu sacrifício diante de Deus, pedindo para eles só bênção. Porque se eles ofertam para mim, eu também oferto para eles toda a minha fé, todas as minhas orações, que é o que eu posso nesse momento de mais tesouro dar para eles também. Mas eu me sinto uma garimpeira. O meu filho falou assim para mim, mãe, as pessoas estão ajudando tanto a gente. Eu falei, isso é o valor do semear. Se você semeia o bem pelo mundo, que eu nunca imaginei que tivesse semeado tanto, Deus te dá o triplo. E quando é que nós vamos voltar aqui para fazer uma filmagem e você regendo o teu coral? Ah, logo, se Deus quiser. Isso sim, isso a gente vai fazer. Os anjos de Deus vão cantar belíssimamente bem. O que Paraibuna representa na sua vida, Paulinha? Paraibuna é o meu chão caipira, é a minha terra, é aonde eu aprendi a ser a tia Paulinha e aonde eu pude mostrar quem eu realmente sou. Apesar de dela ter também algumas dores, porque a gente também tem nas nossas vidas algumas dores, eu colho muito mais riquezas e muito mais alegrias. E Paraibuna, ela é a minha cidade, é o meu orgulho, é a minha terra, é onde eu sou a tia Paulinha. Esse tia Paulinha que tanto me anima, assim, né? É eles que me deram isso, a tia Paulinha. E é muito lindo eu sair na rua ou as crianças virem aqui, tia, eu só vim te dar um beijo, que eu tô com saudade. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Você tem algum ídolo? Jesus. É o único ídolo da minha vida. Pessoas marcantes na sua vida? Pessoas marcantes. Primeiro a minha mãe.
Minha mãe é a mulher mais guerreira que eu já vi, que já enterrou 2 filhos. E com uma... Nunca vou esquecer, ela sempre falava assim: Deus me deu e agora eu devolvo pro verdadeiro Pai. E ela que me ensinou a ser verdadeiramente essa mulher forte, de não me prender às coisas, mas me prender ao amor de Deus. Dom Moacir, que é o meu diretor espiritual, que me ensina a olhar sempre para o eterno, que me impulsiona sempre a não desviar o olhar de Deus. Ele segura minha mão firme sempre para caminhar. Acho que minha família, minha família, meus amigos, todos são para mim pessoas importantes, cada um deles. Cada pessoa que passou pela minha vida deixou alguma coisa que me fez ser o que eu sou hoje. Acho que é isso. Paulinha, você teria uma semana, você poderia trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos você estaria onde, fazendo o quê? Minha primeira comunhão, que foi um momento muito marcante, que eu sonhei em comungar. Então, acho que a minha primeira comunhão sempre me marcou muito. Se eu tivesse a oportunidade de voltar, ou viver uma experiência, era o dia em que eu queria receber Jesus, que foi incrível para mim. E uma grande saudade. Meus irmãos, a Vera e o Dalton. Sinto muita saudade deles. Meu pai também, que faleceu. Paulinha, foi uma honra conhecê-la, uma alegria muito grande, sentir essa fé que você, não só você tem, você transborda para a gente, né? Então, pedir para que esse Deus que está te iluminando, esse Deus que está ao seu lado todos os momentos, que esteja ao nosso lado também, porque nós também somos filhos dele, né? É o que eu desejo, que todo mundo possa conhecer esse Deus incrível que tudo pode. E assim, o que eu mais deixo para vocês é isso. Se você quer realmente pertencer ao eterno, se livra um pouco do externo, desprende um pouco do que é externo e se coloca o seu coração mais no eterno. Porque quanto mais você se preencher do eterno, mais esse externo vai ficar por fora. É a famosa frase de São Paulo: é preciso que eu diminua para que Cristo cresça em mim. Deus te abençoe. Amém. E nos abençoe também. Amém. É.